Hoje nós vamos de minhas melhores partidas de xadrez de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para a 39ª partida do livro do Bob Fischer, Minhas Melhores Partidas de Xadrez. Dessa vez ele joga contra ninguém menos, a lenda Mikhail Botvinnik, né, pessoal? Para quem não conhece, Botvinnik ele foi um dos padrinhos do xadrez, né? Não só soviético, né? Porque então naquela época existia a hoje extinta União Soviética, mas eu diria que de toda a comunidade xadrística em geral, né? Ele contribuiu muito, ele protagonizou uma das partidas assim que entrou para a história do xadrez como uma das mais belas, que foi contra a Capablanca. Ele foi professor de Kasparov e Karpov, se eu não me engano. Então, assim, é uma carreira assim extremamente consistente, né, dentro da comunidade xadrística. Ele nasceu em 1911 na Finlândia e faleceu em 1995 em Moscou, tá? Então, essa partida aqui ele está jogando contra o Fischer nas Olimpíadas de Varna em 1962, que inclusive ele estava com a coroa, né? A coroa era dele ainda, e ele protagonizou assim umas disputas bem interessantes, né? A hora ele perdia a coroa, recuperava, perdia a coroa, recuperava, né? Entre os jogadores que conseguiram pegar a coroa dele, teve Smyslov, teve Mikhail Tal também, teve o Petrosian, tá? Mas enfim, vamos pro tabuleiro, né? Que eu já falei demais, tá? Mas antes da gente ir, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E dá o joinha também, tá? Que isso ajuda bastante, tá? Parece que não, mas ajuda bastante, pessoal. Então, não esquece de dar o joinha aí, tá? E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Agora, bora pro tabuleiro. Bom, pessoal, aqui o Fischer tá jogando de pretas e o Botvinnik tá jogando de brancas, tá? E o Botvinnik ele abriu com C4, ele foi para a abertura inglesa. Fischer responde com G6, D4, cavalo F6, cavalo C3, D5, né? E aqui a gente foi para uma defesa Grunfeld, né? Aí jogadores de Grunfeld. Já tem mais uma partida aqui de referência, né? Seguindo, cavalo F3, bispo G7, dama B3, D toma C4, dama toma C4, roque E4, bispo G4, e aqui a gente tem a variante do Smyslov, né? Smyslov que jogava bastante aqui com o bispo em G4, né? Ele popularizou esse lance, inclusive foi jogado muito acho que de 1950 até 1970, foi bem jogada essa variante aqui, tá? E o Fischer tá jogando ela, né? Então se o Fischer tá jogando, é porque é boa, né? Seguindo aqui, bispo E3, cavalo de F D7, bispo E2, cavalo C6, torre D1, cavalo B6, dama C5, dama D6, aqui oferecendo uma possível troca, né? H3 atacando o bispo, bispo toma F3, G toma F3, interessante aqui esse lance também do Botvinnik, né? Tomar de peão, né? Mas enfim, se ele jogou isso aqui é porque deve ser bom, né? Vamos questionar o atual campeão mundial da época, né? Torre de F D8, D5, cavalo E5, cavalo B5, dama F6. E é legal essa combinação aqui, né? O cavalo pode sair atacando a dama e o bispo aqui nessa mesma diagonal para criar algum tipo de contrajogo, enfim. Cavalo F4, tá? Que cavalo? É F4, Felipe, atacando o cavalo. Cavalo de D7 e E5. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, pessoal, nessa partida aqui do livro, tem algumas anotações do próprio Botvinnik que o Fischer deixou, tá? E ele deixou uma anotação bem legal, que inclusive eu vou ler aqui na íntegra, tá? O que ele escreveu, tá bom? Eu deixei aqui salvo exatamente do jeito que ele escreveu, para dar um pouquinho de noção para vocês, para a gente poder perceber, né?
o encontro de duas gerações, porque o Botvinnik ele não gostava muito dessa variante. Ele já tinha estudado, ele dizia que não era uma variante boa. E o Fischer jogou, né? Jogador ali que estava em ascensão na época, jogava muito bem. E a anotação que ele fez foi a seguinte, abre aspas, né, para o Botvinnik. Antes do meu encontro com Smyslov, analisei completamente o sistema Smyslov e particularmente a sua posição no diagrama. Descobri então que qualquer que fosse a posição em que se colocasse a dama preta, ela estaria em perigo. Meu adversário descobriu infelizmente uma terceira continuação. E qual é o problema aqui, pessoal? Bom, a gente tem a dama atacada pelo peão, correto? A gente pensaria em lances aqui naturais como dama aqui em F5 ou dama aqui em H4. Só que nessas duas casas restantes que sobram, ela ainda vai ser alvo de ataques, né? E realmente não tem aqui uma continuação muito boa para a dama preta. Mas o Fischer ele encontra a única continuação aqui que mantém, né, o jogador de pretas aqui firme e forte na luta. E, bom, inclusive até não é um lance brilhante, tá, pessoal? Mas se vocês quiserem tentar adivinhar, né, pausa o vídeo aí, tenta encontrar, tá bom? Encontrou? Vamos lá, que é pra gente não estender muito o vídeo, não vai ficar muito longo que nem o outro. E o lance, pessoal, é dama toma em F4. Por quê? Qual é a ideia aqui? A ideia é que você vai sobrecarregar o bispo, porque se o bispo toma aqui em F4, tá caindo a dama aqui com o cavalo toma C5, tá? E essa é a ideia aqui do Fischer. Então, por incrível que pareça, é dessa forma que segue. Então, o Botvinnik não rejeita aqui, ele faz bispo toma F4 e o Fischer faz cavalo toma C5 e resolveu o problema dessa dama preta que não tinha para onde ir, tá? Então, realmente, o Fischer aqui mostrando a que veio, né? Bom, seguindo, cavalo toma C7, torre de A C8 atacando o cavalo, D6 protegendo, E toma D6, E toma D6, bispo toma B2, então caiu o peão, roque, é legal que agora o Botvinnik faz o roque com o rei aqui meio descoberto, né? Só dois peõezinhos aqui, a coluna G aberta. Seguindo, cavalo de B D7, torre D5 atacando o cavalo, B6 protegendo, bispo F3, cavalo E6, cavalo toma E6, F toma E6, torre D3, cavalo C5 atacando a torre, torre E3 atacando o peão, E5 atacando o bispo, bispo toma E5, bispo toma E5, pessoal, o bispo estava lá no cantinho, né, só esperando para voltar, torre toma E5, torre toma D6, torre E7, torre D7, torre toma D7, cavalo toma D7, e agora estamos indo para um final, onde ambos têm uma torre e uma peça menor. O Fischer tem um cavalo e o Botvinnik ficou com o bispo de casas claras, né? Seguindo, bispo G4, torre C7, torre E1, rei F7, rei G2, então os reis começam a entrar em jogo, cavalo C5, torre E3, torre E7, oferecendo aqui uma possível troca, torre F3, cheque, Botvinnik não troca, rei G7, torre C3, torre E4, bispo D1, torre D4, bispo C2, rei F6, rei F3, rei G5. Então os reis começam a manobrar aqui para poder tentar atacar ou, né, trazer os peões aqui, quem sabe consegue promover, né? Seguindo, rei G3, cavalo E4, cheque. Ah, Felipe, você tá brincando que o Botvinnik deixou o Fischer dar um duplo. É mais ou menos, né, pessoal, que trocou peça, né? Trocou peça aqui, então segue com bispo toma E4, torre toma E4 e torre E3, né? Aqui com a ideia de defender o peão e atacar o peão adversário. Talvez essa tenha sido a ideia do Botvinnik, né? Eliminou ali mais uma peça e ganhou a iniciativa. Seguindo, torre E7 protegendo,
torre F3, torre C7. Opa, acho que deu probleminha nas setas aqui, né? Seguindo, pessoal. A4, avançando o peão, torre C5, torre F7, agora sim, atacando os dois peões aqui na sétima horizontal. Torre A5, atacando o peão das brancas e defendendo o peão de A das pretas. Torre toma H7, então caiu um peão. Torre toma A4, cada um perdeu um peão. H4 cheque, rei F5, torre F7 cheque, rei E5, torre G7, atacando o peão, torre A1. Então aqui o Fischer vem manobrando a torre, né? Quem sabe ele vai querer cortar o rei aqui, atacar por trás, vamos ver, né? Rei F3, então Botvinnik já coloca o rei aqui numa posição mais segura. B5, avançando o peão passado. H5, avançando o peão. Torre A3, cheque. Rei G2, G toma H5. Torre G5, cheque. Rei D6, torre toma B5. H4, avançando o peão. F4, rei C6. Torre B8, saindo do ataque do rei. H3, cheque, rei H2, porque não pode tomar, né? O pessoal está protegido pela torre, então não dá para tomar esse peãozinho. A5, avançando o peão passado. F5, avançando o peão passado. Teste para cardíaco, hein? O que vai sair daqui, né? Rei C7, atacando a torre. Torre B5, rei D6, F6, rei E6, encostando no peão. Torre B6, cheque, rei F7, torre A6, defendendo o peão e atacando o peão das pretas, rei G6, manobrando o rei, torre C6, A4, avançando o peão, torre A6, rei F7, torre C6, D3, manobrando a torre, saindo da frente do peão, para poder dar espaço para ele passar, torre A6, atacando o peão, A3 avançando com o peão, rei G1, e nessa posição, pessoal, ambos os jogadores concordam com empate, tá? Poxa, mas por que não vai continuar? Pessoal, não parece, mas aqui é empate, tá bom? Porque uma possível continuação para ilustrar melhor é o seguinte: depois aqui de torre C3, né, que não pode sair daqui, tem que ficar defendendo os peões, vira rei H1, depois de torre C1 cheque, rei H2, depois de torre C2 cheque, rei toma H3, A2, rei G4, dama, perdão, A1 promovendo para dama, torre toma 1, rei toma F6 e rei e torre contra rei e torre é empate, tá? Aqui não dá para tirar uma vitória, vai ficar empatado o jogo por falta de material aqui, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Não é à toa, né? Dois gênios. 92,2% de precisão para o Botvinnik e 92,3% para o Fischer, né? E o legal é que se a gente olhar o gráfico aqui, no início ali, teve os lances de livro, no comecinho do meio jogo, teve ali uma pequena vantagem para o Botvinnik, ele perdeu, seguiu equilibrado, até que o Fischer conseguiu bastante, né, vantagem no jogo, e vamos dizer assim, estava, né, com uma vantagem muito boa, até cometer um erro, né, equilibrar a partida, ela ficar bem equilibrada, né, que seria esse erro aqui, que ficou meio ponto aproximadamente de vantagem só para o Fischer. E o Botvinnik cometeu um erro que deu grande vantagem para o Fischer de novo, né? Quase 3 pontos. Só que ele não foi encontrando os melhores lances aqui e a partida foi equilibrando de novo e terminou empatada, né? Bom, pessoal, eu queria destacar dois lances aqui, tá? Primeiro foi esse erro do Fischer, quando ele estava quase ganho e podia ter arrematado a partida e não conseguiu encontrar a sequência. E esse erro do Botvinnik deu grande vantagem aqui para o Fischer, tá bom? A partida em si é maravilhosa, tem muito lance aqui para a gente analisar, mas o vídeo vai ficar muito longo, então vamos analisar só esses dois, tá bom? Sim, está tudo bem. Eita, o telefone deu sinal de vida aqui. Vou silenciar ele, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, vamos para os dois lances, tá bom? Bom, pessoal, estamos de volta no tabuleiro. E aqui a gente está indo para o 41º lance. O Botvinnik de brancas faz o lance rei G3,
E o Fischer aqui, né, com grande vantagem na posição, erra e perde essa vantagem. Qual foi o lance do Fischer? Cavalo E4, cheque. Pessoal, pode parecer que um duplo é sempre muito bom, mas nesse caso não é. E por que que não é, né? Você fala, poxa, Felipe, mas é um duplo. O problema é que aqui não ganha material, tá, pessoal? Enfim, voltando aqui, qual seria o melhor lance na posição para o Fischer, né? Para ele continuar mantendo essa vantagem que ele tinha, que era uma vantagem esmagadora. Pessoal, o lance era torre B4. E por que torre B4? Aqui é o fino, né? É o fino. Qual é o lance fino? É provocar o avanço desse peão aqui de A3, tá? Por quê? Provocando o avanço desse peão aqui de A3, ele consegue bater nesse peão e atacar o rei, tá? Lembrando que no momento o rei está cortado da posição, tá bom? Porque é devido à oposição. E ele vai começar a bater nesse rei aqui, né? Ele vai começar a dar cheque, manter ele cortado e pouco a pouco tentar avançar os peões dele na ala da dama, se conseguir derrubar esse peão de A aqui das brancas, tá? Mas enfim, mostrando que fica mais fácil de entender, né? Depois de um A3, que inclusive não se enganem, tá? É o melhor lance na posição para as brancas, tá bom? Atacar essa torre. Depois de cavalo E4 cheque, agora sim, né? Vamos trocar a peça, simplificar a posição, já que a gente está com a vantagem. Bispo toma E4, torre toma E4 e torre C7, né? Que seria o melhor para as brancas agora trazer a torre no fundo para bater nesses dois peões aqui das pretas. Viria um torre A4, defendendo o peão de A e atacando o peão de A das brancas. E olha o fino aqui, ó. O rei das brancas continua cortado. Isso é muito importante. Depois de H4, cheque. A gente tem aqui uma posição esmagadoramente melhor para as pretas, tá? Então, por mais que tenha dado cheque aqui com o peão e o rei volte, a gente ainda tem uma posição muito difícil aqui para o Botvinnik, tá? O rei das brancas está cortado, esse peão está atacado, vai cair com cheque, né? E aqui, depois de um A5, não tem muita ameaça aqui para o jogador de pretas, tá? Dá para vir descendo com esses dois peões passados e conectados, uma vez que esse peão de A vai cair, tá bom? Se ao invés de um H4 você fala, pô, Felipe, eu acho que ao invés de H4 é melhor tomar o peão aqui de H. Tudo bem, né? Toma aqui o peão de H, daria para seguir com torre tomar 3, aí o peão já cai logo de uma vez. Por isso que a melhor continuação seria não tomar esse peão, né? Dar cheque para ganhar um tempo, que não ia durar muito, mas já é alguma coisa. Depois de um F3, bloqueando o cheque. A5 avançando com o peão. Depois de H4, cheque. Perdão, depois de H4, cheque. Rei F5, mantendo aqui a oposição, certo? Esse rei tem que ficar cortado das brancas. Viria um torre F7, cheque. Rei A6. Torre G7, atacando o peão aqui das pretas de G. Viria um rei F6. E agora o rei tá aqui, né? Atacando a torre e protegendo o peão. Mas enfim, né? O Fischer não encontrou essa continuação, tá, pessoal? E acabou perdendo a vantagem dele. Agora vamos ver o lance do Botvinnik, que deu grande vantagem para o Fischer de novo. E ele não soube aproveitar, tá bom? Bom, pessoal, aqui estamos indo para o 43º lance. E nessa posição aqui, o Botvinnik de brancas fez o lance torre A3, com ideias de bater no peão de A das pretas, que está em A7, e proteger o peão das brancas de A2. A ideia é boa, pena que não funciona. Por que não funciona? Bom, pessoal, aqui um simples A5 aqui já complica a situação aqui do Botvinnik, tá? O peão está protegendo o outro. A torre não pode sair dessa coluna agora, porque se sair dessa coluna, o peão de A vai ser alvo, tá? O rei das brancas continua cortado, né? Enfim, aqui é uma situação muito difícil para o Botvinnik, tá? Então ele talvez não se atentou a essa continuação aqui. Qual seria o melhor lance aqui na posição para ele? Voltando,
Ao invés de fazer torre A3, para ele seria melhor fazer nessa posição torre A7. Você fala, Felipe, mas não é a mesma situação anterior? Parecido, pessoal, mas não é igual. Por quê? Depois de torre A4, entrando dentro daquela continuação que a gente viu, um torre toma H7, rei F6, H4, a gente não tem o peão de A caindo e mantendo o rei das brancas cortado. Perceba que agora, se a torre preta tomar o peão de A2, esse rei consegue subir. E aí a gente vai ter contrajogo, tá? A gente vai ter aqui o rei, 2 peões e uma torre contra o rei e esse peão aqui. E aí é aquela velha história, né? Com o contrajogo, a gente consegue criar ameaça e equilibrar a posição. Enfim, né? Aqui mostrando no tabuleiro fica mais fácil. Depois de torre tomar 2, viria torre B7. Depois de rei A5, rei G4. Depois de rei D5, levando o rei para proteger esses 2 peões aqui, viria rei G5. Depois de torre toma F2, torre toma 7, torre G2 cheque, rei F4 e B5 avançando o peão, daria para seguir com torre B7, atacando ele, e depois de rei C5, aqui é empate, tá? A gente vai cair mais ou menos naquela mesma continuação do final da partida, onde vão se trocar todos os peões, vai cair material, e no final eles não vão ter material suficiente para tentar uma vitória um contra o outro, né? Bom, pessoal, essa foi a maravilhosa partida de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem não conhece, dá uma olhadinha depois, né? Pesquisa um pouquinho sobre Botvinnik, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Um jogador muito importante para a história enxadrística, tá bom? Bom, de resto, eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!